Bom dia, gente, todos na paz, todas na paz. A gente fica muito feliz em tê-los todos aqui, tê-las todas aqui. Obrigado pela paciência, obrigado pelo companheirismo. O pessoal que está aqui no Google Meet, o pessoal que está no Instagram, no Facebook, eu agradeço de coração pela vida de cada uma de vocês. Muito obrigado mesmo. Vamos orar, gente? Vamos orar e começar? Amém? Se você tem algum pedido de oração em especial aí, coloque isso diante do Senhor, nós vamos orar. Pai querido, obrigado, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu abraço. Nessa manhã, Pai, que aqui em nossa cidade, uma manhã de sol, céu azul, manhã linda, Senhor, essa manhã seja um prenúncio, Senhor, da esperança que se renova nas nossas vidas. Nós nos colocamos nas tuas mãos, queremos sim, nessa manhã, Senhor, dizer bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo em cada casa, em cada lar representado, onde esse sinal, Senhor, chegue, essa tua presença seja sentida. Pai Santo, nós colocamos cada problema, cada questão, cada angústia, cada ansiedade nas tuas mãos nesse momento. Te peço, Espírito Santo, toca na vida de cada irmão, cada irmã, cada uma que nos escuta, nos assiste nesse momento. Queremos sim, Senhor, que à medida que formos lendo a tua palavra, essa mesma palavra, Senhor, nos faça arder, aquecer o nosso coração. Pai Santo, nós colocamos diante de Ti todas estas coisas. Leva, Senhor, leva contigo cativo todo pensamento de dispersão, toda dispersão. E nós, Senhor, em nome de Jesus, queremos mergulhar nas Tuas letras. Nos ensina, Senhor. Lembramos em especial, Pai querido, nessa manhã de domingo, pelos pastores e pastoras da Igreja Metodista, hoje, Senhor, dia do pastor, da pastora metodista, e nós te pedimos, Senhor, que em cada rincão desse país, a tua graça, o teu amor e o teu cuidado seja com cada uma delas, Pai. Nós te agradecemos, e é em teu nome, Jesus, que o fazemos. Amém e amém. Bênção, gente. Queridos, queridas, nós temos aqui uma tarefa, né? A gente pretendeu trabalhar a ideia de mergulhar nesse tema, nesse assunto, o Espírito Santo. E a gente pretendeu fazer em 7 encontros. Parece até aquela coisa de campanha das 7 semanas. Mas não. O que a nossa intenção é a seguinte, o que a gente pretende, claro, não vai dar para exaurir o assunto, mas o que a gente quer é ter um certo, vamos dizer assim, um certo tempo, um certo vagar, para conversar, tirar as dúvidas, mexer em várias questões. É um tema, é um assunto, muitas vezes, polêmico por conta das ênfases denominacionais, teológicas, algumas questões, vamos dizer assim, de costumes até, doutrinária. Eu vou mostrar para vocês que nem é o caso, né? Mas porque esse é um assunto que acaba se tornando muito polêmico, principalmente no meio cristão, evangélico e nessa multiplicidade de denominações evangélicas, aí a gente preferiu fazer a coisa nessas 7 semanas. Nós vamos encerrar o estudo justamente no dia do Pentecostes. Lá, se não me engano, vai ser em maio, acho que 23, eu posso estar enganado. Então, gente, a questão da gente mexer nisso, e nesse tempo todo, é para isso. Para a gente ter bastante oportunidade para tirarmos todas as dúvidas. E aí, se você puder, de repente você não consegue tirar as dúvidas aqui hoje,
mas se você puder ao longo da semana, se você quiser, claro, todas têm o meu WhatsApp, você pode teclar no WhatsApp para que eu traga esse assunto no encontro seguinte, a tua dúvida no encontro seguinte, ou então você tecla lá no Face, coloca lá para a gente poder discutir isso ou trazer alguma coisa nova, certo? 3 coisas eu quero chamar aqui o teu olhar. A primeira, qual vai ser o nosso caminho? Eu vou começar mexendo num texto que é eu vou dizer um texto clássico sobre Espírito Santo, que já é o texto, já vou começar com um texto, vamos dizer assim, o mais polêmico, que gera mais problemas, que é o texto que está em Atos 2, né? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, naquela manhã na cidade de Jerusalém. Nós vamos ler esse texto. Vamos mexer bastante nisso, e a partir desse texto, como nós fizemos com o estudo da Páscoa, nós vamos voltar ao Antigo Testamento e vamos usar muitos, eu vou chamar de hiperlinks. Pessoal, quem é mais novo vai entender hiperlink como sendo aquela mãozinha, né, o cursor, você vai lá e dá um clique e você vai em outro lugar. Para nós que somos mais antigos, pessoal da velha guarda, gente, são apenas as referências, tá certo? Então, nós vamos usar essas referências a partir de Atos 2 para a gente poder extrair o que nós conseguirmos do Antigo Testamento, que tem muita coisa mesmo, gente, sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E a gente precisa desconstruir algumas ideias. Uma delas é de que o Espírito Santo ele só começa aqui em Atos 2. Gente, isso eu quero ao longo desses encontros conversar muito com você. Não é isso. Isso, e a gente vai ver que isso, Atos 2, ele é um marco para uma outra coisa. Muitos estudiosos, muitos hermeneutas, eles dizem que Atos 2 é o nascimento da igreja, mas que também não é um ponto tão pacificado assim. Eu vou explicar isso para vocês em outro momento. Mas o Espírito Santo não começa em Atos 2. O Espírito Santo está permeado em todas as páginas da Bíblia. Está muito presente até mesmo na criação, quando lá em Gênesis você encontra lá, né, havia trevas na face do abismo e o Espírito Santo pairava. Mas, enfim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, eu acabei de falar, o Espírito Santo está presente nas páginas da Bíblia, em todas elas, praticamente em todos os livros. O Espírito Santo está lá. Já atropelei o segundo passo. E a terceira coisa, gente, sempre que possível, eu vou chamar a tua atenção para as ênfases da nossa teologia wesleyana e as cartas pastorais da Igreja Metodista. Para você que nos assiste e não é metodista, não é da Igreja Metodista, eu quero apenas fazer um disclaimer aqui, chamar a tua atenção para o seguinte. Nós desejamos que você mergulhe na Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia. A nossa visão é bíblica. Ocorre que, como nós estamos num ambiente aqui, ainda que virtual, mas nós estamos num ambiente da Igreja Metodista, a gente precisa, para os membros, para os irmãos e irmãs que congregam nessa comunidade de fé sob a bandeira metodista, nós precisamos dizer que em alguns momentos a gente vai fazer menção à teologia, a nossa teologia wesleyana, tá bom? E a gente vai pontuar muitas coisas, porque isso é importante, isso vai fazer, isso vai, vamos dizer assim, vai resvalar na maneira como nós, metodistas, encaramos até mesmo a vida, principalmente na questão dos costumes. A maneira como a gente fala, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos vestimos, as coisas aquelas quais a gente faz uso e não faz uso. Nós somos abstêmios a algumas coisas
E é a nossa teologia wesleyana que nos aponta para isso. E a ideia, a compreensão que nós temos do Espírito Santo, ela impacta isso, tá bom? Então são essas pequenas 3 coisas, né? Nós vamos partir da Bíblia, do Novo Testamento, e vamos usar os hiperlinks ou referências para o Antigo Testamento. Vamos desconstruir essa ideia de que o Espírito Santo está presente apenas ou começou apenas em Atos 2. Não, o Espírito Santo está presente na Bíblia inteira. E a terceira é essa: nós vamos chamar a atenção sua para a teologia wesleyana e as cartas pastorais da Igreja Metodista, tá bom? Ok. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos assistindo, abra comigo Atos, obrigado, querido. Atos, capítulo 2. Atos no capítulo 2, acompanhe comigo a leitura. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. O texto diz assim, Atos 2, 1. O texto diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esse texto é o texto Atos 2. É um texto que é clássico. É um texto que todo mundo que fala de Espírito Santo, penso eu, começa por esse texto. E esse texto, ele é um texto que acaba sendo um texto de partida para que as pessoas digam se uma igreja é ou não é pentecostal. Você que é metodista, você já deve ter ouvido essa pergunta. A sua igreja não é pentecostal. Essa afirmação, né? A sua igreja não é pentecostal. Aí você pergunta por quê? Não, porque vocês não acreditam no Espírito Santo. E aí a expressão pentecostal, ela ficou grudada com a expressão aceita o Espírito Santo. E a gente, quando olha para o texto, a primeira coisa que a gente tem que fazer referência é: aqui o Pentecostes era uma festa judaica. E o Espírito Santo ele cai justamente no dia dessa festa judaica. O fato desse Espírito Santo ter caído nessa festa acabou juntando as duas coisas. E porque se você for no Antigo Testamento, Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo, pelo menos a rigor não tem. Pentecostes era uma festa que a gente em um outro encontro vai falar sobre essa festa. E aí a gente fica nessa: a sua igreja é pentecostal, não é pentecostal? Porque a segunda coisa, gente, é que aqui
existe a questão do dom de línguas. E um versículo interessante, um versículo que diz aqui, versículo 4, fala: falar em outras línguas. E depois do versículo 8, versículo 11. E olha, depois Pedro, no discurso dele, ele vai mencionar que esse povo estava realmente falando através do Espírito Santo. A questão aqui do dom de línguas, justo nesse dia, muitas denominações acabam fazendo o link, né, a conexão. Naquele dia da descida do Espírito Santo, que era, né, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e atrelado a ele veio a manifestação da glossolalia, que é como o pessoal mais erudito aí chama o dom de línguas. E aí, então, se tem que ter dom de línguas, se tem que ter Espírito Santo, tem que ter dom de línguas estranhas. Aí a gente começa a ter problemas. Porque se eu encaro esse texto, e é isso que eu quero chamar a tua atenção, se eu encaro esse texto única e exclusivamente como, vamos dizer assim, o texto normativo para o Espírito Santo, aí eu vou entender que se tem que ter Espírito Santo, se tem Espírito Santo, tem que ter língua estranha. Só que não é assim que a gente interpreta a Bíblia. Por isso, como eu mencionei no início, eu preciso começar a fazer algumas reflexões aqui sobre a nossa teologia wesleyana. Uma das coisas que nós, na nossa teologia wesleyana, valorizamos muito é a interpretação do texto bíblico. E aqui eu peço a tua paciência para eu poder partilhar contigo, vamos dizer assim, um método que a teologia wesleyana, o bom wesleyano, ele usa para interpretar a Bíblia, que é uma coisa que nós chamamos de o quadrilátero wesleyano. Ok? Preste atenção comigo. Quando eu tenho, e é curioso, gente, que a gente fala de quadrilátero, mas que na verdade são 5 pontos. Então é um quadrilátero, mas eu vou explicar que na verdade eu tenho um ponto central. É como se eu tivesse realmente um quadrado mesmo, e lá no centro do quadrado, bem no centro do quadrado, eu tenho um ponto principal. Nesse, vamos dizer assim, quadrilátero wesleyano, o ponto principal é a Bíblia. Então, em outras palavras, quando eu tenho dificuldade de entender um texto, eu preciso ir para outro texto. Ou seja, Bíblia se interpreta, se traduz, se compreende com Bíblia. Por exemplo, se eu tenho um texto, vamos dizer assim, que eu não tive um entendimento tão claro, um texto um tanto quanto obscuro, num dos evangelhos, o que eu faço? Eu vou para um outro evangelho para tentar ler numa passagem paralela aquela mesma situação, aquele mesmo histórico, aquele mesmo relato. E aí um outro texto de outro evangelho acaba me iluminando aquele texto inicial que para mim era um pouco ou um tanto quanto obscuro. Bíblia se interpreta com Bíblia, ou seja, eu não posso extrair do contexto da Bíblia um texto que seja pequeno e ignorar todos os outros pontos sobre aquele assunto que a Bíblia traz. Por isso, gente, alguns assuntos que são muito controversos são porque eles são extraídos de poucos textos.
Então, eu vou citar apenas um, que é a questão do que hoje se chama o milênio. Disse em Apocalipse que Satanás seria preso por 1000 anos, certo? Esse texto está em Apocalipse, lá na parte que fala quando ele seria aprisionado. Você sabe onde é que tem outro lugar da Bíblia que fala sobre isso? O pessoal do Face sabe? O pessoal do Instagram sabe? O pessoal do Google Meet sabe? Pois então, nenhum. Eu só tenho aquele trecho. E aí, porque eu só tenho um texto que fala sobre o aprisionamento de Satanás, muito se falou sobre, muito se fez-se verdadeiras hipóteses teológicas sobre isso. Daí vem as ideias do pré-milenismo, do milenismo, do pós-milenismo e do amilenismo. Gente, eu estou dando esse exemplo para te mostrar que às vezes um texto, quando eu não tenho um correspondente, ele acaba sendo um texto um tanto quanto difícil. Mas se eu tenho textos correspondentes, eu preciso usar os outros textos correspondentes para entender a ideia mais geral sobre aquele assunto. Por isso, voltando ao texto de Atos, e a gente vai falar bastante sobre isso, tá, gente? Sobre o Espírito Santo na Bíblia. Se eu pegar apenas o texto de Atos, apenas esse texto de Atos, eu vou inferir, até com uma certa facilidade, de que se alguém recebe o Espírito Santo, a exemplo do que aconteceu em Atos, ele também precisa falar em línguas estranhas. Se eu pegar apenas esse texto de Atos 2, é essa conclusão que eu acabo chegando. Compreende? Isso procede? Tenho muita dificuldade. Porque quando eu começo a abrir textos, os outros textos que falam sobre a Bíblia, eu já vou começar a ter problemas muito elementares. Porque eu tenho alguns outros relatos no livro de Atos mesmo, onde as pessoas recebem o Espírito Santo, mas no entanto eu não tenho a menção. Ou então, no Antigo Testamento, eu não tenho a menção da glossolalia ou da língua estranha. Ou então, e aí é que fica o negócio complicado. Eu não tenho, gente, nenhum para contar a história, nenhum relato de que Jesus ele tenha falado em língua estranha. E aí você vai me dizer, porque ele não tinha Espírito Santo? Sinistro. Então, Atos 2, ele é um exemplo clássico da descida do Espírito Santo, mas também um exemplo clássico para a interpretação, para o uso do princípio, do uso da Bíblia para a interpretação de um texto bíblico dentro do quadrilátero wesleyano, certo? Então, o quadrilátero wesleyano ele começa no centro, a Bíblia no centro. Sempre a Bíblia, somente a Bíblia, né? Sola Escritura, ok? Aí, saindo disso, eu tenho um outro, vamos para um primeiro extremo do meu quadrilátero. Quando a Bíblia, ela é um texto, ele para mim é um tanto quanto obscuro, eu puxo pela minha razão. Eu tento usar a minha racionalidade para entender aquele texto. Gente, de que maneira eu posso interpretar um texto? Eu olho para o texto, eu não entendi o texto. A Bíblia até me ajuda, mas, eu vou ler esse texto 40 vezes para ver se a ficha cai. E esse texto, ele precisa fazer sentido.
Por isso que quando a gente fala da racionalidade ou da razão, a gente não está dizendo, a gente não quer dizer que você precisa assim para entender as coisas como muitos dizem, não, tem que entender no espírito. Tá, meu camarada, eu posso até entender no espírito, mas eu preciso entender o texto, senão eu não entendo nada. Então, quando eu uso a razão, isso me ilumina o texto. E como é que eu uso a razão? Eu uso a razão quando eu por exemplo, e abra comigo para você ter uma ideia, nesse mesmo discurso sobre Atos, em Atos 2, no mesmo discurso de Pedro, a partir do versículo 14 e 15, quando Pedro ele faz uso da palavra, ele começa a encadear e concatenar argumentos sobre o que estava acontecendo. E ele usa textos bíblicos e depois, no final, ele usa a argumentação dele. Olha em versículo 29. Ele pega, a partir do que foi lido, ele pega e faz a interpretação dele, usa a razão para, olha, gente, dado isso, eu quero dizer para vocês claramente isso. E aí isso ajudou a entender, porque lá no versículo 37, quem ouviu a pregação de Pedro pergunta: que faremos então, irmãos? Né? Que faremos, irmãos? A razão ela é importante. Paulo, nas suas cartas, usa demais o argumento da racionalidade. E olha, gente, argumentos, a concatenação de argumentos de razão estão muito presentes no que a gente chama de filosofia. Por quê? Se nas cartas paulinas, por exemplo, eu tenho inúmeros artifícios, ferramentas filosóficas. Eu tenho silogismos hipotéticos e tudo mais que Paulo usa em abundância. Tudo isso são argumentos racionais. Então, a Bíblia está no centro. Um primeiro ponto é a razão. Mas ainda assim eu tenho um outro ponto, que eu chamo de tradição. O que é a tradição? A tradição é tudo aquilo que a igreja, e aqui eu falo igreja com I maiúsculo, tá? Não é a igreja do irmão ali, não. Estou falando a igreja com I maiúsculo. A igreja cristã no mundo, na face da terra. E aí, quando eu uso a tradição, o que eu estou chamando a atenção como ferramenta? Gente, muito do que hoje se debate sobre Bíblia ou assuntos bíblicos já foram assuntos que a igreja cristã, na caminhada dela na face da terra, também já se debruçou. Eu não posso acreditar que Aí desculpa, gente, desculpa falar dessa maneira, mas é só para você entender. Camarada abriu a igreja ontem, alugou um ponto lá de R$500, uma salinha de 3x3. Aí ele acha que toda a revelação da humanidade começou a partir dele. Pô, gente, não é assim. Eu tenho uma história de 2000 anos de igreja para trás. Eu tenho que pegar nessa história. E nessa história completa, ela traz muitos indícios, traços, ela traz muitos elementos que nós usamos até hoje. Então, a tradição da igreja, ela traz para nós muita coisa para nos iluminar o texto. Então, por exemplo, eu vou usar aqui uma coisa que chega a ser simplória, gente, simplória. Quando alguém, usando o Atos 2, diz que a sua igreja não é pentecostal porque não aceita o Espírito Santo, a gente cai numa armadilha feroz. É um checkmate. Qual é? Todas, eu vou dizer todas. Ou, gente,
mas vamos colocar aí 99% das igrejas ditas cristãs, porque para ser igreja cristã, considerada a sua, vamos dizer assim, a sua genealogia apostólica, né? Porque se você está fundamentado no ensino dos apóstolos, no ensino do Novo e do Antigo Testamento, então você é bíblico e você está fincado nesse conhecimento apostólico. Se todas essas igrejas elas estão calcadas numa afirmação de fé doutrinária, qual é? O credo. Lembra? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Se essa afirmação de fé diz que para você ser igreja, vinculada àquele ensino apostólico, você tem que crer no Espírito Santo aqui pelo menos 2 vezes, que foi o Espírito Santo que concebeu Jesus e que você crê no Espírito Santo como agente da igreja. Aí, se eu ouso dizer por alguma, sei lá, que igreja A, B ou C não aceita o Espírito Santo, ou eu ouço alguém dizer acerca da minha igreja local aqui, que ela não aceita o Espírito Santo, peraí, então o cara está dizendo claramente que eu não sou nem igreja. Alguma coisa está errada, entendem? Então, a tradição, por exemplo, como essa, contida, o credo apostólico é tradição. Então, a tradição me ajuda a iluminar o texto, tá certo? Há ainda um terceiro ponto. O terceiro ponto, então, o central é a Bíblia, um ponto é a razão, o outro ponto é a tradição. Um outro ponto é a experiência. O que é essa ferramenta chamada experiência no quadrilátero wesleyano para a interpretação da Bíblia? Gente, a experiência também vale como experiência do dia a dia. Coisas vividas. A nossa vida, por exemplo, eu tenho um livro de provérbios que está lá recheado de ditos populares e tudo mais. Nós também, no nosso dia a dia, temos nossos ditos populares. Tudo isso que nós vivemos também pode nos iluminar, né? Obrigado, eu quero. Se tiver, eu quero. O meu papinho está aqui, ó. Obrigado. Tudo isso pode nos iluminar. Obrigado, irmão. Então, se alguém diz, por exemplo, ou se você olha um texto da Bíblia que fala sobre, vou dar aqui um exemplo sobre a cura, que Jesus curava, tudo mais. Você vai para a Bíblia está falando de cura. Na Bíblia tem um monte de exemplos de cura? Tem. A minha razão pode entender uma cura? Talvez não, porque uma cura, se A, então B, então eu estou curado. Não sei, às vezes não. Mas a minha experiência permite. Por quê? Não, eu conheci fulano que foi curado. Milagrosamente foi curado. Então você pode usar aquilo. Ou então uma coisa do dia a dia. Por exemplo, a Bíblia, ela diz sobre o que a gente comumente chama de a lei da semeadura. Que aquilo que o homem, o ser humano, semear, isso também ele ceifará. Eu preciso de muita elucubração racional para entender isso? Não, eu sei que no dia a dia, essas coisas, pela minha experiência, eu sei que elas também acontecem. Se algo no meu cotidiano é presente, isso é experiência.
e isso pode iluminar o texto. Então, a Bíblia como ponto central, um texto ilumina outro texto. A razão, a tradição e a experiência. E existe um último ponto, que é a criação. A criação como elemento, como ferramenta dentro desse quadrilátero wesleyano para a interpretação da Bíblia, me ajuda. Por quê? Se eu tenho um exemplo bíblico, um texto bíblico aqui, eu posso comparar isso com a natureza. E às vezes o texto bíblico, aliás, às vezes não, muitas vezes, o texto bíblico, ele se utiliza de exemplos da natureza para trazer verdades profundas para a nossa vida. Deixa eu dar um exemplo para você, apenas um exemplo. Abra comigo no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Eu quero que você abra no versículo 18. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Provérbios 4, 18. O texto diz, Provérbios 4, 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Exemplo bacana para a gente entender como a criação ela ilumina o texto. Porque como é a minha vida sem o Senhor? Ou como é a minha vida sem andar na justiça que o Senhor me ensina? É escuridão. Mas à medida que eu vou descobrindo e caminhando com Ele, vou nessa senda, aprendendo cada vez mais os passos de justiça do Senhor, eu vou tendo cada vez mais clareza sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre o meu caminho. É como diz o texto. A minha e a sua vida é tal qual a luz do amanhecer, que quando a gente chega naquele determinado lugar está tudo escuro, mas à medida que a aurora ela vai crescendo, tudo vai ficando mais claro. Percebe? Por isso quando a gente diz, gente, do quadrilátero wesleyano, onde a Bíblia está no centro, a razão me ajuda a iluminar o texto, a tradição me ajuda a iluminar o texto, a experiência me ajuda a iluminar o texto, a criação me ajuda a iluminar o texto. Esse quadrilátero, ele é fundamental para que eu e você, e eu me refiro em especial para os metodistas aqui, o pessoal da teologia wesleyana, mas para você também que está lendo a Bíblia e tem alguma dificuldade, use isso como uma ferramenta para estudo e interpretação da Bíblia. Isso, gente, é fundamental para que compreendamos os textos e para que não incorramos nesse equívoco como eu estava mencionando. Se eu pego Atos capítulo 2 e uso esse texto bíblico sozinho, sem fazer as devidas comparações com outros textos que a Bíblia me traz sobre o Espírito Santo, eu vou chegar a uma conclusão um tanto quanto precipitada. Eu vou dizer que todo aquele que tem o Espírito Santo precisa obrigatoriamente manifestar o dom de línguas. Aqui, em especial, nesse texto, eu preciso trazer três menções, certo? E eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio.
A primeira é a seguinte: aqui no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A gente vai falar sobre isso, tá bom? É uma referência que a gente vai encontrar lá em Levítico, Deuteronômio. A gente vai falar sobre essa festa em outro encontro. Mas hoje eu só quero que você entenda isso. Era uma festa judaica. Esses homens e mulheres aqui, eles estavam reunidos sob a fé judaica. Eles estavam sob o Antigo Testamento. Em que sentido? Era a Bíblia deles. Gente, tanto isso é fato que quando você segue no texto, você lê que o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, ela é toda calcada no Antigo Testamento. Que para nós é Antigo Testamento, mas que para eles era a Bíblia deles. Era, como a gente já disse, para eles é a Tanakh, né? Que era a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros, os Nebiim, né? Os profetas, e os Ketuvim, que eram os outros escritos. Então a Bíblia deles era a base da sua vivência de fé e prática. Então, eles não estavam descolados dessas referências. Isso é importante que a gente compreenda, porque muita gente faz uma leitura do que eles estavam vivendo naquele momento, já uma leitura a partir dos nossos óculos de crente, óculos de Novo Testamento, achando que eles ali já sabiam total e completamente de tudo que estava escrito no Novo Testamento. E não estava, gente, não sabiam, porque o Novo Testamento estava sendo ainda começaria a ser escrito. Então quem acha que eles aqui já sabiam tudo e já, está completamente equivocado, totalmente equivocado com relação a essas questões. E que isso, gente, parece que não, gente, mas isso, quando a gente conversa com as pessoas, isso às vezes passa desapercebido. Então, eles estavam galgados, focados naquilo que a sua crença, a sua fé, o seu judaísmo os ensinou, certo? Marque isso como primeiro. Segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui é que é o seguinte: se você olhar o texto, olha o texto comigo, minhas irmãs, meus irmãos, olha aí, a partir do versículo 9, e versículo 10, ainda tem versículo 11. Aqui seria uma aula de geografia bíblica, meu. É um negócio. Os caras que citam lugares geográficos, mas também etnias. E deixa eu só concluir essa janela aqui. Que foram, vamos dizer assim, oriundos das grandes dispersões judaicas. Lembra você que Jerusalém ela já tinha sido invadida e caiu algumas vezes. Numa delas foi a grande, vamos dizer assim, a grande dispersão de Babilônia, onde a nata do povo foi levada à Babilônia. Esse povo foi para lá e muita gente ficou por lá mesmo, não voltou depois. O judaísmo, como nós o conhecemos, o judaísmo ele foi espalhado por várias regiões do Oriente Próximo, da Ásia, norte da África. Então as diversas dispersões que ocorreram no povo judeu fez com que muitas dessas famílias fincassem a sua residência nesses lugares e a partir daí elas convivessem com a cultura do lugar, mas também com a sua cultura de origem hebraica, judaica. Então,
quando eles fazem essas menções aqui, versículo 9, versículo 10, versículo 11, eles não estavam mencionando apenas lugares geográficos, eles estavam mencionando lugares, vamos dizer assim, culturais, lugares vivenciais, etnias, tanto que, e aí eu quero, foi a janela que eu queria fechar para poder falar sobre isso. Quando Jesus, ele fala, abre comigo por favor, Mateus, Evangelho segundo Mateus, no último capítulo, capítulo 28. Mateus 28. Versículo 19. Mateus 28, 19. Veja aí como é que está o texto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as... Como é que é? Nações, não é isso? O ruim de fazer encontro presencial, virtual é esse. Aí eu vou não tem ninguém para me dizer nações aqui. Aí que é o pior do negócio. Aí essa palavra nações, ela por baixo do texto, e eu preciso que você acredite em mim, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, certo? Ela foi escrita num grego, não no grego clássico, mas do grego comum da época, que era conhecido como grego koiné. E a palavra usada aqui nesse nações, que Jesus está dizendo, é etné. Etné é, ao pé da letra, cultura. Que nós usamos, tanto hoje, a gente quando fala, porque a etnia tal, quando a gente menciona sobre povos indígenas, ou então quando a gente fala sobre alguns conflitos do Oriente Médio ou na Ásia, a gente fala que são conflitos étnicos, porque na verdade são conflitos culturais. Então, a expressão aqui utilizada, nações, por Jesus, é etné. Vá para Atos 2. Abra comigo Atos capítulo 2, versículo 5. Atos 2, 5. Como é que está o texto? O texto está: vindos de todas as nações debaixo do céu. Por baixo dessa palavra, qual é o verbete? Etné. Ou seja, eles estavam tratando de etnias, culturas. Cada cultura traz, além dos seus traços de costumes, traz a sua língua, o seu idioma, a sua forma de falar. E aí isso é tão interessante, gente, que quando a gente fala de etnia, nós temos, e a gente não pode esquecer disso, viu? Não é porque eu falo língua portuguesa, ou acho que falo português, que eu tenho o meu lugar vivencial. Hoje estou numa cidade, do Vale do Paraíba, com a sua história e tudo mais, e eu precisei, quando eu vim para cá, precisei absorver o jeito deles falarem, se manifestarem e tudo mais. Quando eu estava em outro lugar, eu falava porta, parceiro, sinistro. Aqui eu tive que aprender, Paulinho, vamos catar carcamão. E aí eu tive que entender, sem tecla de close caption, sem o Google Tradutor, o que o camarada queria dizer. Isso é vamos dizer assim, uma viagem antropológica, é uma transposição cultural, é quase uma missão transcultural, onde a gente precisa aprender o que aquele lugar, aquela pessoa está vivenciando. Por isso que quando Jesus ele fala, e é esse o grande janela que eu quero fazer, quando Jesus ele fala, fazer discípulos de todas as nações, ele não está falando de todos os países, ele está falando de todas as culturas. Ou seja, tanto a cultura de onde eu vim quanto a cultura onde eu estou precisa conhecer esse evangelho do reino.
tanto o lugar onde você está aí, quanto talvez o seu vizinho que não comungue dos mesmos valores culturais que os seus, ele também precisa ouvir desse evangelho do reino que você conhece, que você carrega. Por isso, gente, que dentro das nossas cidades, nós temos, a gente pode entender assim, nossas cidades, principalmente as médias e maiores cidades, elas são verdadeiros caldeirões culturais, onde aquela multiplicidade de culturas, cada uma delas precisa, a sua etnia particular, precisa ouvir a mensagem desse evangelho do reino que eu e você carregamos. Então, no mesmo bairro, talvez, você também tenha que fazer a sua transposição cultural com aquele camarada que você talvez você não goste da cultura dele. É aquela história dois camaradas na rua, um diálogo que uma vez eu vi. Dois camaradas na rua, um todo cheio parecendo um metaleiro, tal, aquela todo caracterizado, e vem um outro todo riponga, tal, aquela coisa toda, você sabe. Bom, todo mundo sabe. E aí o diálogo foi um negócio, gente, eu fiquei assim, pasmado, porque um virou pro outro, o riponga virou pro metaleiro lá e falou assim: ô metal, me arranja um careta aí. Aí peraí, metal, careta, me arranja. Aí depois da cena que eu entendi que o cara puxou um cigarro, não, cigarro bom, tá? Não é o cigarro, o outro. Bom, você entendeu. Puxou um cigarro, né, normal e deu pro riponga lá, e aí eles até compartilharam, acendeu o negócio. Aí que eu entendi. Isso, gente, é o que eu estou falando. São culturas diferentes, um diálogo diferente para eu, que era um observador externo, com uma outra cultura diferente daquelas duas. Volta para o texto. Aí eu estou, versículo 5 do capítulo 2. Eu estou com uma Jerusalém cheia de gente, tochada de gente, apinhada de gente. Jerusalém é uma cidade toda murada, mas onde estava presente o templo judeu, centro da religiosidade judaica, e todos tinham que peregrinar a Jerusalém em pelo menos uma das 3 grandes festas. Pois bem, e sim, é verdade, Jerusalém multicultural, isso mesmo, Leia, é verdade. Aí, gente, 3ª hora do dia, os camaradas estão orando, que era normal, o judeu orava a 3ª hora do dia, e aí acontece isso tudo. As línguas aqui, e é a 3ª coisa que eu quero mencionar, as línguas eram línguas desconhecidas? Não, eram línguas conhecidas. Talvez desconhecidas para mim, mas era uma língua, um dialeto conhecida em outra etnia, em outra nação, em outro lugar. E aqui, por isso que no versículo 9, 10 e 11, aqui há a menção de todos os lugares e etnias onde essas línguas eram faladas. Aqui está o milagre dessa manifestação das línguas. Não foi apenas o falar a língua, mas foi o interpretar a língua. Porque, gente, raciocina comigo. O texto não fala, veja, quando há uma comunicação, eu falo, alguém escuta, e essa mensagem é vamos dizer assim, um grande limbo, um grande desconhecido, que vai chegar lá, não sei como ele vai entender, mas eu tinha uma intenção quando eu falei. O texto não diz se eu falei a língua, a minha, por exemplo, aqui é o meu grego koineu, o meu aramaico aqui, se eu falei essa língua e o visitante, o peregrino que era de outro lugar, estava ouvindo na língua deles como se fosse uma espécie de tradução simultânea.
Pode ter sido isso. O Galileu pode ter falado uma língua estranha para ele, Galileu, mas que o outro lá já entendeu como sendo o dialeto, a língua dele. Também pode. O fato é que aqueles povos, eles tiveram uma conexão naquele lugar. Aqui, gente, eu preciso encerrar, porque eu já estou falando com vocês há 62 minutos. E eu encerro de que maneira esse primeiro encontro? Esse texto, ele me ajuda profundamente a compreender que a mensagem do Evangelho do Reino, ela é transcultural, multicultural, e ela consegue unir os povos. E eu faço essa reflexão para que você vá para a semana com um certo, vamos dizer assim, incômodo. Irmãos e irmãs, como é que hoje, no nosso mundo contemporâneo, nós vemos esses, eu vou colocar entre aspas, evangelhos de intolerância, de morte, de repressão ao outro, de não acolhida ao diferente? Tem alguma coisa errada, não é isso? Então, vai para casa, porque isso é uma dor que eu carrego e eu quero só partilhar isso com você. Domingo que vem a gente volta a conversar, tá certo? Eu preciso encerrar exatamente aqui, sem ponto final, é apenas uma suspensão aqui. E a gente, no encontro que vem, eu pretendo trabalhar três textos de Paulo, quando ele, vamos dizer assim, faz uma sistematização dos dons ou das manifestações do Espírito Santo, tá ok? E aí a gente vai continuar a nossa jornada, a nossa caminhada sobre esse tema. Amém? Vamos orar? E aí eu preciso liberar o pessoal do Instagram e do Facebook, porque a gente já passou alguns minutos daquilo que a gente se propôs, ok? Se você tem algum pedido em especial, coloca aí perante o Senhor, no seu lugar aí. Pai querido, nós colocamos em Ti as nossas preocupações, colocamos em Ti as nossas questões, mas nós Te agradecemos nesse momento e nesse tempo, Senhor, pela Tua presença, pela Tua ação, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre a Tua igreja, derramado sobre nós. E nessa manhã, Senhor, o que nós Te suplicamos é que ao longo dessa semana tenhamos nós, Senhor, perfeita compreensão sobre tudo aquilo que foi ministrado hoje. Nos ajuda a mergulhar em profundidade, exatamente naquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, nos ajuda. Nós queremos, em nome de Jesus, Te agradecer e Te pedir, Espírito Santo, permanece com a gente, anda com a gente, caminha com a gente, naqueles lugares onde nós pisarmos a planta do nosso pé, Senhor. Que essa Tua presença seja percebida, sentida por todos aqueles e aquelas que convivam conosco. E nos ajuda. É no nome de Jesus que Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.